Olá, irmãos, louvado seja Deus. Estamos aqui para compartilhar mais um vídeo comentado na nossa jornada do relógio de oração. Chegamos a Atos capítulo 19 e deixamos ontem, a chegada a Apolo em Éfeso e em Corinto. E Apolo, ele era um judeu muito eloquente e versado nas escrituras, mas conhecia somente o batismo de João, Interessante Lucas narra isso. Diz que ele era instruído no caminho do Senhor, fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Veja a importância que Lucas dá entre essa narrativa. E diz que quando ele começou a falar ousadamente na sinagoga, Priscila e Áquila levaram consigo e declararam mais pontualmente o caminho do Senhor. Esse declarar mais pontualmente é que Apolo precisava estar, vamos dizer assim, mais conscientes a respeito do caminho do Senhor, ter de uma forma mais apurada, E Apolo tinha o desejo de passar a Acaia. Então Priscila e Áquila vai servir de um suporte para que Apolo possa chegar lá, E ele não somente receber a ajuda dos irmãos, mas também prover para os irmãos ensinamento. E diz assim que com grande veemência ele convencia publicamente os judeus, mostrando pelas escrituras que Jesus era o Cristo. Amém? Então aqui na terceira viagem missionária de Paulo, nós vamos ver também Paulo pregando o evangelho em Éfeso. E Éfeso veio se tornar uma das igrejas mais importantes da Ásia. Amém? Então é muito importante nós observarmos isso aqui. Diz assim: sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse. Paulo, quando chega em Éfeso, ele vê alguns discípulos de Jesus. E é interessante Lucas trazer essa narrativa, porque existia também Apolo, que era discípulo de Jesus, era versado nas escrituras, era poderoso no seu discurso, mas só conhecia o batismo de João. E quando Paulo chega aqui em Éfeso, a primeira pergunta que ele faz aos discípulos é: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E é interessante, esses discípulos do Senhor não tinham nem escutado que havia Espírito Santo ainda. E Paulo também vai trazer algo para que eles possam também desfrutar dessa bênção. Existem muitos discípulos de Jesus que ainda não foram batizados no Espírito Santo e ainda não mergulharam mais profundamente no conhecimento do Senhor. Amém? Nós estamos debaixo do ministério do Espírito e precisamos entender que é o Espírito quem vai nos revelar a Cristo, quem vai nos convencer da justiça e quem vai também nos convencer do juízo. Amém? Então é muito importante nós atentarmos para isso. Paulo vai trazer algumas orientações e no versículo 5 diz assim: e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Tanto em Atos capítulo 2, como em Atos capítulo 10 na casa de Cornélio e agora em Atos capítulo 19, Lucas vai narrar a evidência externa do batismo no Espírito Santo, falar em línguas, profetizar e engrandecer a Deus. Amém? E diz que eram ao todo uns 12 varões. E diz que entrando na sinagoga falou ousadamente por um espaço de 3 meses, disputando e persuadindo acerca do reino de Deus. Às vezes a gente pensa que somente uma mensagem já vai fazer com que a pessoa ela seja persuadida concernente ao reino de Deus. É interessante, Lucas diz que ele passou 3 meses na sinagoga e diz que ele vai passar 2 anos ensinando a palavra de Deus, até que todos aqueles que passavam pela Ásia fossem conhecedores das verdades que Deus tinha trazido através da sabedoria de Paulo. Amém? Mas não somente isso. Quando você prega a palavra e cheio do Espírito Santo de Deus, é interessante. Milagres, sinais, prodígios e maravilhas vão acompanhar o seu ministério. É uma pena que muitos hoje, pregadores da palavra de Deus, não creiam mais no poder dessa palavra, no poder de milagres, sinais, prodígios. Eles pensam que isso ficou adormecido quando os apóstolos morreram. Mas isso não é verdade. O Espírito continua atuando na terra. Ainda estamos debaixo do ministério do Espírito Santo e ele deseja dar continuidade à obra de Jesus. Então Pedro falou na casa de Cornélio, em Atos 10, 38,
como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, assim também deve ser comigo, assim também deve ser contigo. O Espírito Santo deseja nos ungir para que nós sejamos testemunhas da ressurreição de Jesus Cristo. E através dessa proclamação, nós sermos também ungidos para fazer as mesmas obras que Jesus fez. Diz aqui no versículo 11, e Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Sempre onde há enfermidade, sempre onde há enfermos, prisões, isso está atrelado a espíritos malignos, amém? Isso está atrelado à obra de Satanás. Então é interessante nós atentarmos para isso e precisamos nos encher do Espírito Santo, precisamos nos encher da Palavra de Deus, precisamos estar no propósito de Deus para que esse poder também possa fluir através de nós. Porque aqui também nós vamos ver que alguns judeus exorcistas que viam Paulo fazer essas coisas extraordinárias e outros discípulos do Senhor também fazerem, eles tentaram fazer a mesma coisa. Diz que eles encontraram um homem possesso de espírito maligno e eles vão tentar exorcizar aquele homem. E ele fala assim, olha, eu conjuro que você saia em nome de Jesus a quem Paulo prega. E é interessante que o demônio, usando a boca do homem, ele diz assim, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês, quem sois? Então há a necessidade de haver uma identificação, há a necessidade de haver um enchimento de poder para que nós possamos confrontar o império das trevas, amém? Para que nós possamos estabelecer o reino de Deus e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É interessante, esses homens vão sair envergonhados. Esses homens, eles vão levar uma surra, vão fugir como nus e vai haver grande temor, amém? Porque vai haver uma diferenciação entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Isso sempre acontecerá. A história, tudo está sempre mostrando uma diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Amém? E nós vemos também aqui o interesse dos homens que praticavam artes mágicas, dos homens que vendiam e dependiam da adoração aos deuses pagãos, né? E eles vão se levantar e vão dizer, por Paulo está ensinando a palavra de Deus, eles vão perceber que a fonte do seu lucro está se acabando, está se diminuindo, e eles vão se levantar para que haja um motim e para que Paulo seja expulso daquele lugar. Amém? Então há um ajuntamento solene, há um levante, e as autoridades precisam se levantar para dizer, gente, vamos parar com isso. Porque se vocês têm alguma coisa que seja sólida contra alguém, apresente-se diante dos juízes. Mas se vocês não têm, vamos parar com isso, para que nós não sejamos acusados de dissolução. Amém? Então vai haver um apaziguamento. Isso já é notório, né? Que Diana, a rainha dos Efésios, então tinha esse culto pagão, mas Paulo não se deixou intimidar. Ele continuou anunciando o Deus vivo, o Deus que salva, o Deus que cura, o Deus que batiza no Espírito Santo. Amados, e é esse Deus que em breve voltará. Amém? Então aqui nós vamos ver algo bem interessante e bem pontual. Ser cheio do Espírito Santo, amém? Colocar mais pontualmente o caminho do Senhor para aqueles que não têm e, pelo poder do Espírito, realizar a obra de Jesus, amém? Que é desfazer as obras do diabo. Então que Deus te abençoe. Eu louvo a Deus pela oportunidade que nós tivemos nesse ano de 2019 e quero dizer para você, 2020, nós vamos continuar ainda produzindo mais material, dentre eles o relógio de oração. Essa exposição expositiva, comentada, capítulo da Bíblia, amém? Estamos no livro de Atos, vamos entrar nas epístolas e depois retornaremos ao Velho Testamento. E creio que será um tempo maravilhoso, onde nós cresceremos e prosseguiremos em conhecer ao nosso Senhor. Que Deus te abençoe, que você tenha um tempo glorioso com sua família, hoje, na virada do ano. Amém? Louva a Deus pela tua vida e que Deus possa estar conduzindo os teus passos e te protegendo
de todo mal. Então, um feliz 2020, que esse ano venha cheio da graça de Deus, para que nós possamos frutificar ainda mais para a glória de Deus. Um grande abraço e um bom dia.